Stiebermann, responsáveis pelo nosso Centro de Referência ao Holocausto, pelo empenho na organização desse evento. Um evento bem importante. Especialissimamente ao casal Michel e Raquel Stiebermann pela iniciativa tão importante e tão cuidadosamente preparada, permitindo e, sobretudo, suscitando reflexões, tentando evitar que, ao longo dos anos, o impacto desses episódios seja esquecido. O judaísmo liberal permite a introdução no contexto religioso dos episódios fundamentais da nossa trajetória como povo. Acreditamos que, da mesma forma como nossa liturgia inclui um jejum, não previsto na Torá, em 17 de Tammuz, para lembrar o começo do cerco que resultou na destruição do primeiro templo, é obrigatório termos uma celebração religiosa para Yom HaShoah, marcando o Holocausto. Percebo com muita dor a negativa de outras correntes religiosas em assumir essa mesma posição. E isso reforça a minha convicção da relevância que o judaísmo liberal tem na continuidade do tradicional processo que nos manteve vivos durante esses milênios. Da mesma forma como no passado concordamos em incluir no nosso dia a dia vários eventos que aconteceram no trajeto da nossa história. As atividades culturais como esta que estamos vivenciando hoje poderão diminuir com o tempo, mas o nosso ritual continuará sendo praticado ad holam, por todos sempre. Nas últimas semanas, conversei com várias pessoas a respeito de Babi Yar. Fiquei extremamente surpresa com um número enorme que desconheciam esse episódio tão doloroso. O lento esmaecer da nossa memória coletiva é um dos motivos pelo qual desenvolvemos aqui na ARI o nosso Centro de Referência ao Holocausto, criado para ser uma referência de fato para toda a América Latina, com ligações com o Museu do Holocausto em Washington e o Yad Vashem em Jerusalém. Vocês podem ter certeza que a ARI continuará honrando nossa tradição de lembrança do passado como forma de garantir um futuro melhor. Já que estamos nos aproximando de Pêssar, eu gostaria de desejar a todos um Hag Pessah Sameach e muito obrigada a todos pela presença e dar a palavra agora para o nosso casal, Raquel e Michel Stiebermann. Muito boa noite. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, especialmente a ARI, das pessoas do seu ex-presidente, o Nelson Kupferman, sua esposa Diane Kupferman, e da atual presidente Marina Ventura Bottri, toda a acolhida, interesse e cooperação na implementação deste nosso encontro. Nossos agradecimentos também ao nosso filho Cláudio, que registrou em DVD todo o nosso percurso, e a equipe técnica representada por nosso sobrinho Aaron Desanelovich e ao senhor Sérgio Letal. Muito obrigada. Confesso estar muito gratificada pela presença de todos vocês e, ao mesmo tempo, eu tenho que confessar, um pouco amedrontada, pois eu nunca falei para um público de tanta gente. Tentarei dar conta do recado da melhor forma possível. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar como se dará a dinâmica desta nossa palestra a duas vozes e, principalmente, a dois corações. Eu dou início, cobrindo a nossa chegada a Kiev, capital da Ucrânia, ponto zero desta nossa jornada, e focalizando todo o destaque na chacina de Babi Yar. Lá ocorreu um dos mais sangrentos, se não o mais sangrento episódio isolado do Holocausto, levando-se em conta o número de vítimas judias eliminadas em somente 2 dias. 2 dias. Optamos por empenhar esse nosso relato com cenas editadas do DVD realizado por nosso filho Jacques Cláudio e com outras retiradas de um filme inédito feito na Ucrânia, totalmente baseado em fatos reais e cuja protagonista é uma sobrevivente, uma idosa senhora que hoje mora em Nova York e teve sua saga transformada em filme. Contudo, dificuldades técnicas impediram nosso projeto inicial. Assim,
Ao terminar o meu relato sobre Babi Yar, entrará o DVD com cenas reais de nossa visita, aí sim entremeadas com outras retiradas do mencionado filme, baseado em fatos que realmente aconteceram. Após a gravação da voz do grande poeta russo Yevtushenko, que revelou ao mundo a chacina que lá ocorrera, entra Michel com seu relato sobre as emoções intensas por todos nós vividas ao percorrermos grande parte da rota de sua marcha da morte, descrita em seu livro, culminando com a chegada ao seu rincão natal, a sua Steipale Segurene, ou como é chamada e conhecida, Socorro. Uma vez mais, segue a exibição em DVD de cenas ilustrando essa experiência. E para terminar, será exibido parte do pronunciamento do grande escritor e humanista judeu, Prêmio Nobel Elie Wiesel, na recente comemoração do 60º aniversário da liberação de Auschwitz. Cabe ainda lembrar que, ao nos retirarmos de Babi Yar, ainda sob o profundo impacto das emoções vividas, resolvi apanhar algumas poucas folhas secas que recobriam o chão, com todo cuidado, com todo carinho, eu as trouxe para cá e compus um quadro que foi doado ao Centro de Referência e Pesquisas sobre o Holocausto da Arábia. Encontra-se o quadro ali. Ao relembrar a saga vivida por meu marido Michel Stiglman, através de suas vivências sofridas durante o Holocausto, estaremos realizando o dever sagrado e dolorido de jamais esquecer a barbárie a que tantos judeus foram submetidos. Uma das reações comuns de alguns seres humanos expostos a grandes sofrimentos, uma vez passados, é de esquecer, jogar com uma espécie de lata de lixo da memória a lembrança de tais episódios. Michel, meu marido, meu companheiro de vida, é um guerreiro bravo e tenaz. Sobrevivente da Marcha da Morte, relatada no primeiro livro que publicou em fevereiro de 98, aportou nessa terra abençoada do Rio de Janeiro no ano de 1948 e, com coragem, denoto, na companhia de sua mãe Riva e com garra e com muita luta e trabalho, como que enterrou o passado e começou a construir um futuro promissor, com muito esforço, com muita coragem. Os anos foram se passando e como correm os anos quando a gente olha para trás. Parece que tudo foi ontem. Dentro do âmago do seu ser, surgiu a nostalgia, o desejo de resgatar e relembrar o seu passado tão sofrido e marcante. Aos 76 anos de idade, Michel tomou a firme decisão de retornar ao seu berço natal, a sua querida Steipale Socorro, muito apoiado por mim, sua companheira de toda uma vida, e por nosso filho Cláudio e nossa nora Márcia, que mora em Miami, o nosso outro filho Eduardo, que mora em Toronto, não poderia nos acompanhar, pois tem 3 filhas pequenas que não poderiam ficar sozinhas. Michel começou a preparar-se na nossa viagem à Rússia e à Ucrânia. Foram intensos e trabalhosos tais preparativos, porque toda uma infraestrutura teve que ser montada, inclusive revestindo essa viagem de uma feição quase que oficial, semi-oficial. Depois de muitos contatos e preparativos, lá nos lançamos a um resgate do passado, a um sofrido retorno às origens. Aproveitamos o ensejo para expressar os nossos agradecimentos aos cônsules que nos ajudaram e a todo o corpo diplomático aqui presente. A expectativa é grande, um tanto angustiante até, por empatia, por companheirismo, por amor, juntamos os nossos corações e em uníssono vibramos em sintonia. O que nos aguarda em Kiev? Finalmente chegamos a Kiev
Primeira cidade, ponto zero desta jornada significativa e ao mesmo tempo dolorosa. Quase 60 anos já se passaram entre esse passado tão remoto e o momento atual. A beleza e a monumentalidade de Kiev impressionam, vocês vão ver rapidamente no vídeo. As avenidas são amplas, majestosas e, sobretudo, muito limpas, margeadas por construções antigas que mantêm um estilo tipicamente russo nas suas fachadas acentuadamente barrocas. Há muitos edifícios de construções recentes que contrastam suas linhas simples e um tanto inexpressivas com a beleza dos prédios antigos. Primeiro monumento visitado, o Memorial da Amizade, que celebra a própria, a dita cuja amizade, entre a Rússia e a Ucrânia, representada pelas estátuas de dois imensos soldados que se abraçam. O russo é o mais vigoroso, mas o ucraniano é o mais alto. Equivalência de forças, disfarce do sentimento de antagonismo. Há um aro gigantesco em concreto como uma moldura suspensa sob a forma de arco-íris ensinando todo o espaço. Tudo é grande, é majestoso, é impactante. Após uma visita a uma escola judaica, fomos em direção ao monumento e ao logradouro de Babi Yar. Babi Yar significa Ravina da Velhinha. Babi, velhinha, Yar, ravina, desfiladeiro. Existem lá dois monumentos neste local. Um é o antigo memorial soviético e o outro é o memorial judaico esculpido por Yuri Poskevich. No primeiro, existem inscrições em russo, em ucraniano e, mais recentemente, em Yiddish, que é o dialeto do Hochdeutsch falado pelos judeus ashkenazitas. Durante 50 anos, os soviéticos propositadamente omitiram qualquer lembrança desta matança. Elie Wiesel, quando visitou Kiev em 1965, ninguém quis lhe dar informações sobre o local. Segundo suas palavras textuais, parecia que nada tinha acontecido. Palavras textuais, entre aspas. Os turistas eram desencorajados de vir. Contudo, outros ativistas e pessoas interessadas e viajantes do estrangeiro teimavam em vir até as rabinas. Alguns chegaram até a manifestações de protesto em 1960, quando ainda era perigoso fazê-lo. Somente em 1991, quando o Memorial Judaico da Menorá foi erigido, relembrando o 50º aniversário da tragédia de Babi Yar, o governo ucraniano reconheceu o local como um no qual tantos judeus foram mortos e enterrados. Por ocasião de sua inauguração, delegações de Israel, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, bem como as autoridades maiores da Ucrânia, inclusive o presidente Leonid Kravchuk, estiveram presentes e este último publicamente apresentou desculpas em nome da Ucrânia. Michel vai fazer então uma retrospectiva histórica que explicará as razões desse ocultamento. A meta principal dos nazistas era ocupar Kiev, Leningrado e Moscou. E a previsão era que dentro de 30 dias, pela violenta Blitzkrieg, a União Soviética ia se render. Kiev foi cercado no final do mês de agosto, onde defendia, e o 6º Exército e o 12º Exército, comandado pelo Godieni, defendiam Kiev. Os alemães começaram a cercar e ainda havia uma brecha de 35 quilômetros para o exército soviético pudesse escapar. Guderian comunicou com Stalin e o Stalin recusou firmemente que saísse de Kiev o exército. O Kiponos ligou, que era membro do Estado-Maior, do outro general, pedindo
dizendo que a salvação do exército seria se o exército recuasse e depois contra-atacasse. Stalin ficou furioso e, além de não deixar o exército sair, ainda mandou 19 divisões de infantaria e 5 de cavalaria para entrarem por aquela brecha em Kiev e defender o Kiev. No final, os alemães cercaram Kiev e em 19 de setembro, Kiev foi rendido. Os alemães capturaram 800 mil prisioneiros, dos quais 100 mil comissários comunistas, oficiais e judeus foram fuzilados em Babi Yar também durante 3 dias. Stalin e Khrushchev, que era um grande antissemita, procuraram ocultar o tempo todo este fenômeno do fracasso e o fenômeno de ter perdido quase a totalidade dos 800 mil prisioneiros. De acordo com literatura de vários historiadores, ninguém desses 800 mil soldados conseguiu voltar à União Soviética. Esta foi uma das razões que o Stalin proibia se tocar no assunto de Babi Yar pela vergonha que ele ia passar pelo que ele fez. É incrível, é difícil conceber que tamanha barbárie tenha acontecido ali, naquele local formado por profundas ravinas e com uma vegetação luxuriante. Passeia-se pelo lugar que se apresenta muito bem cuidado e mantido como se nada tivesse acontecido. No entanto, para nós judeus, tão sofridos e atingidos por essa matança de irmãos inocentes, a dor inunda e transborda de nossos corações. Envolvidos pelo silêncio e a atmosfera do local, para alguns de nós, os mais sensíveis talvez, é possível ouvir, ou ao menos evocar, as vozes dos mortos. E eu quero aqui registrar que é muito diferente a gente obter a informação intelectual através da leitura ou através de conhecimento que se busca e o impacto que se tem quando se está no local. À esquerda do Memorial da Menorá se situa a ravina, onde se deu a matança em massa dos judeus. Muitos de nossos patrícios vêm a Babi Yar não só para recitar o Kadish, que é a oração hebraica para os mortos, mas também para expressar sua identidade judaica. Em meio às lágrimas do meu marido, no seu choro convulsivo, juntei-me a ele nessa oração sagrada e me transportei inteiramente a lembranças de dor e evocação. Refeita desta emoção tão forte, tão marcante, decidi apanhar algumas folhas caídas no chão como memória e símbolo de continuidade, de vida, de Chai, como nós judeus dizemos. No dia 22 de setembro de 1941, os soldados russos explodiram 2 alvos alemães. A segunda explosão destruiu o quartel-general alemão e grande parte do centro de Kiev. Como retaliação, no dia 28 de setembro, as autoridades alemãs convocaram o reestabelecimento dos judeus e conclamaram sua reunião no próximo dia 29 com o propósito alegado de transferi-los, segundo eles. Engodo, puro engodo assassino. A matança ocorreu na última semana de setembro de 1941, durante os chamados Dias de Respeito, os 10 dias de arrependimento entre as datas magras de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Todos os judeus de Kiev deveriam se reunir em determinado logradouro, próximo aos cemitérios dos quais restam vestígios que visitamos.
Todos deveriam trazer todos os seus pertences que pudessem carregar, documentos e dinheiro, pois o propósito alegado era de que seriam remanejados em 2 dias. 33.441 judeus foram assassinados. Como é que se sabe esse número? Porque as casas ficaram vazias, resolveu-se o problema de moradia, então havia o registro. Os alemães se vangloriavam por terem solucionado os problemas de moradia, esvaziando um número conveniente de apartamentos, propriedades dos judeus fuzilados. Babi Yar foi a cena de um dos mais sangrentos e notórios assassinatos de judeu no Holocausto. As cenas relatadas pelos registros literários cortam o coração. As malas e os pequenos pacotes de alimentos a que a cada judeu eram permitidos foram cuidadosamente arrumados em pilhas, como se fossem gado. Os homens e mulheres alinhados ao longo das ravinas com 60 jardas aproximadamente de comprimento e 20 a 25 metros de profundidade, iam sendo fuzilados fileira após fileira. Alguns poucos sobreviventes se amontoando sobre os cadáveres. O jornalista Edward Crenshaw menciona numa de suas publicações que, em seguida aos fuzilamentos, os alemães tentavam espalhar gasolina sobre os mortos e queimavam seus corpos. Um observador anônimo mais tarde relembrou que policiais ucranianos formavam um corredor e aceleravam as pessoas em pânico que formavam um corredor e aceleravam essas pessoas em direção à ravina, onde havia varas, imprecações e cães que despedaçavam seus corpos de espinhos. A área estava cercada de arame farpado. Os judeus se viram na boca da ravina. No lado oposto da ravina estavam os alemães com suas metralhadoras assassinas. Os mortos, os feridos, os semi-mortos tombavam e eram sucessivamente esmagados. E em seguida a próxima centena era trazida e tudo se repetia. Os policiais pegavam as criancinhas judias pelas pernas e as jogavam ainda vivas para dentro das ravinas. Vitali Korolik, que passou sua infância na cidade de Kiev, ocupada pelos alemães, afirma que cerca de 200.000 judeus foram assassinados na ravina. São suas palavras textuais, aspas. Todas as semanas, eles, os alemães, removiam caminhões e mais caminhões repletos de sapatinhos das crianças de Babi Yar. Desconheço quem precisasse de tais calçados, mas imagino quantas crianças tiveram que ser fuziladas para que seus sapatinhos enchessem caminhões. O povo da cidade estava a par desse assassinato, mas ninguém falava a respeito do que estava acontecendo. Anatoly Kuznetsov afirma que alguns ucranianos davam as boas-vindas aos nazistas. Alguns colaboravam nesse assassinato em massa e muitos passivamente tinham aceito as regras germânicas, lutando de qualquer maneira por sua sobrevivência. Antes da queda do comunismo da Ucrânia, em 1991, a cada dia 29 de setembro, os judeus realizavam uma demonstração pacífica em memória de Babi Yar, ainda sob o risco de prisão pela KGB. Agora vou fazer um breve acréscimo ao que aconteceu depois dessa matança. É necessário apresentar outros fatos diferentes da matança. Em 43, 2 anos após o extermínio dos judeus de Kiev, à medida que o Exército Vermelho avançava, os nazistas iniciaram sua operação de esconder, apagar os crimes que perpetraram. E em agosto deste mesmo ano, 1943, forçaram cerca de 100 prisioneiros judeus, entre outros prisioneiros não judeus, de um campo de concentração próximo, Sirets, a abrir as sepulturas em massa e queimar os cadáveres que porventura ali ainda estivessem. Queriam apagar todo e qualquer vestígio. Não somente tentaram encobrir seus crimes, mas apagar todo e qualquer sinal da existência daquela gente judia, deixar que o esquecimento envolvesse toda a nação, dispersando as cinzas dos corpos queimados através do ar e assassinando as testemunhas dos seus crimes empregadas na execução dessa tarefa macabra. Em claro, iriam matar esses prisioneiros que estavam realizando essa tarefa. Não o conseguiram,
pois uns poucos prisioneiros foram bem-sucedidos em sua fuga, sempre a ânsia da liberdade. Havia também sobreviventes e testemunhas que sabiam exatamente o que tinha acontecido em Baviera. Foram 6 semanas desse trabalho nefasto. Embora exaustos, famintos e nojentos, esses prisioneiros já tinham esperança de sobreviver. Raio, vida, sobrevivência. Algumas tentativas de fuga de um ou outro prisioneiro isolado aconteceram, depois do que muitos outros prisioneiros inocentes foram fuzilados como retaliação. Assim, eles tomaram a decisão geral de que teriam que tentar uma fuga em grupo. Mas como conseguir realizá-la? Eles estavam algemados com um poderoso cadeado uns aos outros e sob a mira de metralhadoras. Além do mais, o que é muito triste, havia, no mínimo, um informante entre eles. O prisioneiro Fyodor Yershov criou um plano de fuga que não libertaria a todos, mas apresentava esperanças de que ao menos alguns prisioneiros poderiam ser bem-sucedidos na fuga. Porque eles, enquanto trabalhavam, os prisioneiros encontravam frequentemente pequenos objetos trazidos pelas vítimas a Baviera, como, por exemplo, tesouras, ferramentas e chaves, porque a última leva já foi feita, as últimas levas já foram reunidas com pressa, então não eram despidos, eles eram jogados e assassinados com o que estavam trazendo. Então a esperança desses prisioneiros é que encontrassem algum objeto que pudesse facilitar a fuga. Tal plano olhado em retrocesso parecia quase impossível de ser implementado. Contudo, os prisioneiros em grupos de 10 se lançaram na busca de objetos necessários. Certo dia, um prisioneiro judeu Yashakar encontrou uma chave que funcionou. Perto de 2 horas da noite, os prisioneiros tentaram abrir o cadeado. E realmente conseguiram. 20 minutos se passaram e os prisioneiros se lançaram para fora dos bunkers em busca de sua liberdade tão almejada. Alguns atacaram os guardas, a maioria continuou correndo. De todos os prisioneiros, somente 15 dos 100, somente 15 conseguiram escapar. É interessante ressaltar e enfatizar que foi o poeta não-judeu Yevgeny Yevtuchenko que desafiou o regime e denunciou ao mundo o brutal extermínio de tantas vítimas. Em 61, são estas as palavras de protesto que proferiu. Monumento algum foi erguido em Baviera. Ele declarou se sentir como se fora ele próprio cada ancião fuzilado, cada criança assassinada. Solidariedade e empatia imensos. Surpreendentemente, Yevtuchenko não foi nem preso nem enviado para a Sibéria. Sofreu, contudo, a perseguição do líder comunista Nikita Khrushchev. O seu protesto contra o antissemitismo foi musicado por Dmitri Shostakovich na 13ª Sinfonia, cujos trechos ouviremos a seguir.
livre. Ты же понимаешь, что его нельзя отпускать. Сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. До сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я, мещанство, мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо. Затравный, опленый, оболгами и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшен и бессилен, напрасно я погромщиков молю под гогот. Эй, жидов, спасай Россию! Насилует лавазни мать мою. Над Бабьим Яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно, по-судейски, все молча здесь кричит. Ребенок, ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей. Babi-Yar, por Evgeny Yevtuchenko, em tradução livre. Em Babi-Yar não há monumento algum. Há somente um rochedo íngreme que se ergue como uma lápide de sepultura. O medo me domina. Sou tomado por uma sensação de velhice de toda a raça judaica. Sinto-me agora tão velho quanto a própria raça judaica. Eu sou um antigo israelita, vagando pelas estradas do antigo Egito, e aqui, neste local, sou torturado e assassinado, e mesmo neste instante sinto as marcas das punhaladas na minha carne. Tenho a sensação de que sou Dreyfus. Eu me vejo como um garoto de Bialystok, o sangue espicha e se derrama pelo chão. Ó minha Rússia adorada, sei que você é internacional por sua própria natureza, mas com bastante frequência os que têm as mãos saturadas de sujeira abusam da pureza de seu nome em nome do ódio. Eu conheço a generosidade da minha terra natal.
Com que vileza aqueles antissemitas que, sem o mínimo tremor, se autoproclamaram a união do povo russo. Sinto ser um pouco Anne Frank, transparente como o mais tênue ramo em abril, e o amor me invade. E não há necessidade de frases, mas somente uma troca de olhares enamorados. Em Babiar, o capim selvagem farfalha. As árvores parecem ter olhos severos, como se fossem juízes em julgamento. Aqui, em meio a gritos silenciosos, sinto que o meu cabelo se torna branco. E como um inacabado grito silencioso, pairando sobre as milhares de vítimas inocentes aqui enterradas, eu sou cada ancião aqui executado. Também sou cada criança aqui assassinada. Jamais esquecerei isto. Possa a Internacional soar e ribombar quando o último dos antissemitas sobre a face da terra for enterrado e esquecido. O sangue judeu é meu sangue também. Sou também odiado por uma paixão corrosiva. Para os antissemitas, eu sou judeu. E é por esta razão que a minha verdadeira alma russa se manifesta e eu me proclamo russo. A vida é uma eterna luta pela sobrevivência e nesta luta contínua, muitas vezes sofrida, outras vezes nos concedendo gratificações, cometemos muitos erros, somos injustos, egoístas, muito autocentrados. Quando já percorremos um longo trecho desta nossa jornada e olhamos para trás, em retrospecto, nos damos conta das falhas cometidas, das atitudes egocêntricas, da consciência do descaso face à dor alheia. Temos uma noção muito lúcida dos maus alunos que fomos na escola da vida. A consciência fala mais alto e alguns de nós têm pressa de ressarcir estes erros. O famoso escritor clássico Leon Tolstói, no final do século XIX, já escreverá: Ve живешь и дураком остаешься, russo, traduzido: o homem vive no século e permanece ignorante. Cheguei à conclusão de que, apesar de a vida ser uma escola permanente, nós passamos por ela e aprendemos pouco, muito pouco. Os poucos privilegiados conseguem aprender mais. Ao envelhecer,
comecei a olhar para trás, no retrospecto dos anos vividos e que passaram tão rapidamente, e lamentei muito não ter feito tantas coisas que poderia ter realizado. Estou me esforçando muito em compensar esta falha na realização de alguns projetos, na qual tentarei me redimir. Com o objetivo de proteger e não causar dor a minha Raquel, a meus filhos, netos e amigos, somente depois de 55 anos, comecei a relatar de forma sequenciada a minha saga e o sofrimento pelo qual passamos durante o Holocausto. Até hoje não consigo entender a minha relutância em relatar e tornar pública a minha dor pelo aniquilamento de toda a minha família paterna e pela matança injusta de 90% da população judaica da Bessarabia e Ucrânia. Durante muitos e muitos anos, ressoava na minha mente o grito de Simon Dubnow, um dos maiores historiadores do mundo, quando foi fuzilado em 8 de dezembro de 1941 por um tenente SS, ex-aluno seu da Universidade de Berlim. Schreib und verschreib, escrevam e registrem. Estas foram suas últimas palavras, ouvidas por uma multidão de judeus de Riga, entre os quais apenas alguns se salvaram milagrosamente. Não só ele, como muitos outros martirizados, lançavam este último apelo em seus minutos finais, no dia 14 de setembro de 1941. Meu pai despediu-se da minha mãe e de mim quando foi levado pelos nazistas para um pressuposto trabalho de um dia. Ele tinha 42 anos e jamais o vi novamente. Foi fuzilado naquele dia na floresta de Caçaús. Tenho gravada sua última imagem ao se despedir. Magro, esgotado, abatido, beijou minha mãe e conversou com ela alguns minutos. Depois me beijou e olhou para mim com um olhar fixo e penetrante, com uma expressão diferente, desconhecida para mim. Era um olhar com pedido de perdão pela desgraça que estávamos enfrentando. O olhar que antevia o fim. Suas últimas palavras foram: trate bem a sua mãe e, ao sobreviver, conte para o mundo o que fizeram com o nosso povo. Acredito que, enquanto viver, não poderei esquecer as palavras nem a imagem do meu pai. O que me martirizava muito eram as palavras do Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, que em várias ocasiões dizia: ser sobrevivente do Holocausto não é nenhum atributo de honra ou mérito. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade. O atraso de 55 anos em relatar a saga que vivemos durante o Holocausto e as atitudes que deveriam ter tomadas e não foram, ainda assola a minha consciência. E é por isso que cheguei à conclusão de que, como sobrevivente do Holocausto, tenho a responsabilidade e o dever de clamar, gritar e revelar para a memória coletiva, para que se saiba e não se esqueça o que aconteceu realmente, e para que nunca mais aconteça tantos crimes, tanta violência e o genocídio de 20 milhões de vítimas pelos nazistas, entre os quais 6 milhões de judeus. Também cabe a cada um de nós dar o seu quinhão para que a lembrança dos horrores do hitlerismo se transforme numa luta constante por um mundo melhor e mais justo. Em setembro de 2004, recebi um telefonema de Nova York de um último membro de uma última família que abandonaram em Securano. O relato que recebi sobre Securano me fez sofrer demais e tomei a firme decisão de me engajar numa viagem planejada através do consulado da Ucrânia, no Rio de Janeiro,
que me deu todo o apoio e assistência para a realização de um outro sonho meu: rever a cidade onde nasci, mandar cercar o cemitério, o local que foi fundado em 1803, última morada de tantas vítimas, mandar construir um memorial em homenagem aos judeus que faleceram durante o Holocausto, e erigir um outro monumento memorial na cidade de Berkowka, onde fui salvo. E aí meus objetivos seriam realizados. Chegamos aqui no dia 5 de novembro de 2004. No dia 7 começamos a viagem, na qual visitaríamos boa parte do doloroso roteiro da Marcha da Morte e finalmente chegaríamos ao meu rincão natal, Soquilhane. No mesmo dia, chegamos a Trostinete. Previ a casa onde, no dia 12 de outubro de 1941, fomos alojados mortos e cansados, esfomeados. Éramos mais de 100 pessoas numa casa que tinha apenas 4 quartos. Lembro como se fosse hoje que no quarto onde fomos alojados, minha mãe encontrou a sua amiga de infância, Sônia Feldman, e sua mãe, Golda, que tinha contraído tifo e ardia em febre. No dia 14 de outubro de 1941, todos os judeus deveriam sair das casas e continuar a marcha. Aqueles que não saíssem das casas seriam fuzilados. Sônia Feldman e sua mãe Goldman não saíram e foram fuzilados. Apesar de a minha mãe estar com muita febre, consegui levantá-la e, apoiando-se em mim, ela se arrastou até as fileiras para continuarmos a marcha que começou às 8 horas da manhã. Minha mãe, totalmente exausta, já quase no final de suas forças, só conseguia se locomover apoiada em mim. Ficamos cada vez mais atrás da coluna que somava aproximadamente uns 1.800 judeus. Já éramos os últimos da fila quando um jipe com soldados nazistas romenos nos ameaçou com fuzilamento caso não alcançássemos os outros. Minha única saída foi arrastar minha mãe e me esconder numa pequena vala de 10 a 15 metros da estrada. Foi a nossa salvação. Ficamos na vala em torno de 2 horas até escurecer. Minha mãe ardia em febre e suas forças estavam totalmente exauridas. Aos trancos pedia para que abandonasse e seguisse a coluna. Sua voz e suas palavras jamais me abandonaram. No mesmo dia, chegamos a Berkowka, a aldeia onde uma anciã ucraniana me salvou, Maria. Aldeia onde fui salvo pela Maria, que me adotou como filho. As minhas batidas cardíacas dispararam acentuadamente, tendo dificuldade em falar. Fiz um esforço para que a minha Raquel não percebesse nada. Revi, depois de 60 anos, a casa onde fui salvo e o cemitério onde foram enterrados entre novembro de 1941 a março de 1942, em torno de 6.000 judeus. O que me fez estremecer foi quando uma das aldeãs com quem conversamos me reconheceu. Vocês vão ver isso no filme. No dia seguinte, de noite, chegamos a Mogilhov Podolsk, pernoitamos, visitamos o cemitério de Mogilhov Podolsk, onde estão enterrados muitos dos meus antepassados. E no dia 8 de manhã partimos para a minha cidade de Siporém. Saímos de Mogilhov Podolsk rumo à minha cidade de Siporém. Foi lá que cresci e recebi minha educação básica. Foi lá que se criaram e fortificaram as minhas raízes familiares, meus valores humanos. Foi lá que fiz o meu bar mitzvah exatamente um mês antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Foi lá que assisti o pogrom de julho de 1941, em que o meu melhor amigo de infância, Alex, mandou seus cachorros me atacarem, gritando: "Judeu sujo, vocês judeus são piores que cobras venenosas e devem ser exterminados."
Viva o nosso grande líder, Heil Hitler. Minha fé na amizade e na solidariedade humana se transformaram em decepção e desencanto durante muitos e muitos anos. Foi de Securene que começamos a Marcha da Morte em julho de 1941. Foi para Securene que voltei, onde não existe mais judeus, nem ninguém dos meus familiares. Encontramos uma cidade completamente diferente. Todas as casas construídas no final do século XIX, início do século XX, foram demolidas e no terreno da minha casa foi edificada uma escola. Vocês vão ver daqui a pouco. Tanto a escola Talmud Torá, construída por meu pai em 1935, quanto a sinagoga que meu avô materno ajudou a construir em 1922, ainda existe. Me senti órfão até da cidade onde nasci. Ninguém vivo da minha família, apenas no cemitério onde foram enterrados meus antepassados, em péssimas condições de conservação. Somente lá enterrados estavam os meus restos do meu passado, da minha história. Por isso, tomei a decisão de erguer um memorial para relembrar e homenagear a cidade de Securene, que tanto contribuiu para o mundo inteiro, econômica e principalmente culturalmente. O passado não deve se apagar. Um futuro melhor pode ser construído através dos ensinamentos que o passado nos dá. Milhões de vítimas inocentes foram aniquiladas durante a Segunda Guerra Mundial. É preciso não perder a esperança de que o ser humano pode e deve lutar contra a besta fera que domina alguns loucos manipuladores de nossos destinos. É preciso lutar para que sejamos dignos de nossa condição humana e que possa prevalecer o que o ser humano tem de melhor. Para finalizar este nosso encontro, procuraremos primeiro o filme do meu retorno a Trostinets, Mogilhov Podolsk, Verkhovka e Securene. Em seguida, a nossa atenção nas sábias e sofridas palavras do grande escritor e humanista, Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, proferidas recentemente por ocasião da comemoração do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, cuja tradução foi realizada pela Raquel e será por ela interpretada. Nessa cidade, conforme está descrito no meu livro, mataram a melhor amiga da minha mãe, naquela época tinha 40 anos, quando os alemães mandaram marchar às 7 horas da manhã. A mãe da minha amiga ela estava com tifo, não conseguia andar. Quem não saía das casas, os alemães, pelo menos, fuzilaram. E a minha amiga da minha mãe e a mãe dela foram fuzilados. Aqui nessa rua só havia casas de judeus. E aqui morava, antes da Segunda Guerra Mundial, em torno de 1.500 judeus nessa cidade. 1.200 a 1.500 judeus. Todas essas casas foram ocupadas por mais de 10 a 15 mil judeus que estavam marchando a Marcha da Morte. Quanto tempo você ficou aqui? 2 noites. Daqui nós já fomos para Bodovka, onde aconteceu a tragédia da minha mãe, que já estava com tifo, que ela pegou aqui o tifo, e onde a Olenka e Tatiana me salvaram com a minha mãe. Daqui a pouco. Tá bem. Eu acho que conforme está descrito no meu livro, onde a minha mãe caiu com 40 graus de temperatura e caiu nessa ravina e se salvou, porque os da marcha passaram. Quando era o anoitecer, eu já pedi socorro numa dessas casas perto daqui a uns 300 metros, onde a Tatiana e Olenka, a mãe dela, salvaram a minha mãe e minha mãe.
Aqui, pai. Ah, tá aqui escrito Verhofstadt. Ah, dá para ler, Verhofstadt. Olha que não é filha. Vai ver com nós, né? Barato, isso agora tipo. Olha, garotinho, hein? Tá morrendo de frio. Gente de ouro. She remembers how Jews gave them sweets and she liked matzah very much. She remembers the taste of matzah. Вийшов молотой, вийшов. Добрий день, куди забуся? Папа! Щасливо вам, щасливо і Dá um beijinho, dá um beijinho. Ось хата, ось зразу хата, ось хата, приїжджайте і це і баб. Приходьте в гості. A Maria começou a querer me adotar. Ela era a casa da cunhada dela, que tinha 6 filhos pequenos, e minha mãe tomava conta dos meninos pequenos e assim ela foi salva. Graças a Deus, garoto. E aqui era a casa para trabalhar? Era essa casa. Igualzinho era o estado da casa, era assim? Estava parecido, só com palhas. Não era mais, era de palha. O que é essa casa?